Capítulo 3. Eu não tinha escutado direito. Meu namorado não acabara de dizer que tinha outra mulher. Ele não dissera em alto e bom som que eu era sua amante. Eu devia estar alucinando. Só que, ao contemplar o homem do outro lado da mesa do café, a angústia que empalidecia sua pele rosada, fugir da realidade se tornava impossível. Esperei que, a qualquer momento, alguém me acordasse e tudo ficasse bem de novo. Mas não ficaria. Fred tinha me enganado da pior maneira que existia, a mais baixa, a mais cruel, se aproveitando dos meus sentimentos. Fred tinha outra mulher, eu, e ia se casar com a namorada oficial. Umedeci os lábios à medida que meu estômago ameaçava botar para fora tudo o que tinha ali dentro. Eu tentei contar antes. Fred tentou pegar minha mão. Eu a escondi sob o tampo da mesa. Ele suspirou resignado. Tentei dizer a verdade, mas fiquei com medo de te perder e não contei. Não, concordei entorpecida. Não contou. Eu nunca desconfiei de nada. Fred era sempre carinhoso e atencioso e jamais deu indícios de que levava uma vida dupla, exceto pela agenda complicada. É verdade. Entretanto, a minha própria agenda era uma bagunça. Se um punhal não estivesse atravessando meu coração naquele exato momento, eu teria rido da minha estupidez. Esse era o motivo pelo qual nunca íamos ao cinema ou ao teatro, a restaurantes ou mesmo um passeio no shopping, e não por ele temer que sua quase fama desencadeasse uma perseguição de paparazzi. Pela mesma razão, não aparecera na agência uma única vez para me apanhar, e sempre inventava uma desculpa assim que eu mencionava Fabiola. Apresentá-la aos meus pais seria um passo grande demais para mim. Quando eu tentava tirar uma foto dele, Fred reclamava que eu nunca pegava seu melhor ângulo. Agarrava o celular e ele mesmo fazia alguns flashes, onde aparecia sem cabeça ou apenas um pedaço do olho da orelha. Aí eu reclamava e ele me atirava um olhar cobiçoso, explicando que se distraía com a minha beleza. E eu acreditava no canalha. Fred também sempre dava um jeito de sair da cidade, caso soubesse que o evento que organizaria seria dentro do seu círculo de amizades, e me pedia para não mencionar nosso namoro a ninguém, pois ele pretendia me apresentar aos amigos de maneira grandiosa. O que nunca aconteceu, claro, porque ele estava sempre muito ocupado com a namorada que não era eu. Ah, meu Deus, os sinais estavam todos lá. Eu só não quis enxergá-los. Melissa, sua burra. Fred tinha uma namorada. Uma noiva, corrigi. E pior que saber que eu fora enganada durante o último ano inteiro foi constatar que era eu quem estava na condição de amante. A bile me queimou o fundo da garganta conforme eu o encarava, incerta quanto à maneira de reagir. Uma parte minha queria saltar sobre a mesa e arrancar a cabeça dele usando a colherzinha de café. A outra metade desejava se encolher sob a toalha, enfiar o rosto entre as mãos e abrir o berreiro. Quantas mulheres você tem? Impus alguma dignidade na voz. Ainda assim, ela vacilou. Não faz isso. Cerrou as pálpebras, mortificado. Eu não vou suportar se você me odiar. Você sabe que eu não sou um canalha. Do mesmo jeito que sabia que você tinha uma namorada? O formigamento abaixo do pescoço retrocedeu um pouco, ao passo que um sentimento mais venenoso e corrosivo se espalhava com velocidade pela minha corrente sanguínea. Quantas, Fred? Ele relanceou a mesa ao lado, afrouxando o nó da gravata com um puxão brusco, antes de se voltar para mim irrequieto. Só você e ela, Melissa. Eu não planejei me apaixonar por você, certo? Aconteceu. Não me trate como se eu tivesse feito tudo de caso pensado. Sério? Então você me enganou esse tempo todo e foi um filho da puta por acidente?
Minhas palavras o atingiram na boca do estômago. Sei disso porque Fred ficou meio verde. Eu também estava a um suspiro de vomitar. O garçom chegou com o nosso café. Fred se reclinou na cadeira, lhe dando espaço, e esperou que ficássemos sozinhos para retomar a conversa. Escute, eu e ela namoramos desde o colegial. Ele se concentrou em girar a xícara no sentido anti-horário. Nós estávamos passando por uma fase difícil quando eu te conheci. Aí, em vez de terminar com ela, você resolveu que ia acertar tudo arranjando um amante. Ele levantou os olhos abatidos. Não, Melissa, não foi assim. Eu estava num momento ruim. Você me ajudou a superar. Uau, devo me sentir lisonjeada? Ironizei. Minúsculas gotas de suor brotaram em sua testa. O que você quer que eu diga? Fiquei louco por você depois que nós trocamos meia dúzia de palavras naquela livraria. Pensei que a minha namorada acabaria percebendo que eu não estava tão inteiro na relação, que eu andava distante e... Ela está grávida, Fred. Interrompi, minha voz subindo várias oitavas. Como é que você não estava inteiro? Como assim estava distante? Quando é que você esteve louco por mim? Na cama dela? Murmurando um shh, ele espiou o interior do café tenso. Por favor, não faça cena. Não quero nem imaginar o que iria acontecer se essa história chegasse aos ouvidos dela ou da imprensa. Naquela frase eu percebi duas coisas. A primeira é que Fred tinha algum respeito pela namorada, de um jeito distorcido, mas tinha. A segunda constatação foi que nosso relacionamento era seu segredinho sujo e ele queria varrê-lo para debaixo do tapete o mais depressa possível. Eu quis dizer algo cortante, inteligente, talvez virar a mesa e sair do café de ombros eretos, igualzinho acontecia nos filmes. Mas a vida real é uma merda e eu não tinha grana para pagar pela porcelana ou qualquer outra coisa que quebrasse, incluindo o nariz de Fred, de modo que tudo o que consegui fazer foi me levantar. Fred também ficou de pé, um tanto instável. Eu sei que você não esperava nada disso, trincou a mandíbula. Tem todo o direito de estar furiosa, até eu estou, mas assim que a raiva passar e você pensar sobre tudo o que acontece a meu respeito, vai perceber que eu não fiz nada de caso pensado. Eu realmente me apaixonei por você, Melissa. Como ele ainda tinha coragem de me dizer aquilo? Qualquer coisa que Fred sentira por mim se perdera na feiura da farsa que ele criara para nós. A raiva que eu tentava manter sob controle explodiu. Não sei o que é mais difícil aceitar neste momento, Fred. Eu me empestiguei. Saber que você tem uma namorada e me fez pensar que eu ocupava esse posto ou continuar ouvindo que você me ama, estando noivo de outra mulher. Eu não estou furioso com você. O que eu sinto neste momento é nojo. Puxando a mala debaixo da mesa e pendurando a bolsa no ombro, comecei a sair do café. Meu namorado, ex-namorado, amante, Fred saltou na minha frente e me segurou pelo braço. Eu me livrei de seus dedos com um safanão brusco. Nunca mais me toque, cuspi enfurecida. Não se atreva a me procurar. Pela primeira vez desde que nós nos conhecemos, demonstre um pingo de respeito por mim e esqueça que eu existo. Passei com as rodinhas da mala por cima dos pés dele, que resmungou um ai, mais agudo do que o necessário, e deixei o café. Engraçado, refleti, me afastando da cafeteria sem realmente ver que direção tomava. Nos livros ou filmes, o vilão é sempre definido por um arquear maligno de sobrancelha, uma roupa vermelha ou uma fumaça verde. É difícil identificar quem é confiável, quem está mentindo, quem vai quebrar o coração da mocinha.
Na vida real, não é tão simples. Eu havia idealizado Fred, projetado nele o namorado que eu gostaria que fosse, me negando a encarar seu verdadeiro eu. E mesmo agora, com a cortina da mentira amontoada aos meus pés, meu coração sangrava ao imaginá-lo na cama com outra garota, lhe dando um anel, lhe dizendo as mesmas coisas amorosas que ele costumava sussurrar em meu ouvido. Recordar de cada beijo, cada palavra agora me dilacerava. Mas, se havia algo que eu havia aprendido com a vida, era compartimentar sentimentos, trancafiá-los em um canto da alma, onde, com sorte, sumiriam. Eu era boa nisso, tive de aprender a ser. Perdida em uma espécie de torpor, elevei uma redoma ao redor do meu coração, e qualquer sentimento bom ou ruim ficou do lado de fora. Consegui manter sob controle a umidade em meus olhos, enquanto ficava na fila dos raios-x. Entrava na aeronave e acomodava minha mala no bagageiro. Também não chorei ao ocupar a poltrona no corredor e afivelar o cinto. Eu me preparei para não sentir absolutamente nada pelos 50 minutos seguintes, mantendo a mente totalmente em branco. Mas não é tão fácil se concentrar no meio de uma confusão. Opa, foi mal aí, disse alguém no corredor. Eu me inclinei no braço da poltrona para entender o que estava acontecendo e acabei com o nariz a 10 centímetros de uma braguilha jeans e de um cinto velho de couro preto. Um pedaço de pele bronzeada e pelos negros fazia uma aparição na pequena fenda entre a barra da camiseta branca e o jeans escuro. Elevei o rosto, percorrendo toda a silhueta, passando pelo peito largo, os ombros fortes, o pescoço cujo diâmetro era maior que o da minha coxa, chegando aos braços, que trabalhavam no bagageiro e escondiam seu perfil. Mas tive um vislumbre do queixo. Eu tinha certeza de que já tinha visto o maxilar quadrado com ar atrevido. Onde foi mesmo? Meu estômago se recontraiu. Assim que ele abaixou os braços, revelando meio que em câmera lenta sua identidade. Primeiro, avistei os espessos fios escuros cor de nanquim caindo na testa, as sobrancelhas retas sobre olhos inteligentes em um tom de azul tão profundo quanto as águas do Atlântico. Entre eles, o nariz, de linhas retas, austero, divergia da curva travessa da boca. Ah, saco! De imediato eu me endireitei e encarei a pequena TV, nas costas da poltrona da frente, acompanhando pela visão periférica ele terminar de guardar sua bagagem. E rezei para que não me reconhecesse. Beirando a 1,90 m, ele precisou-se curvar para não bater a cabeça no bagageiro ao tentar alcançar a poltrona ao meu lado, de modo que os bolsos de trás de sua calça passaram 5 centímetros do meu nariz. Ao cair no assento da janela, deslizou com o pé a mochila no vão embaixo do banco à sua frente. Obviamente, a cadeira era projetada para comportar o corpo de uma criança, não de um homem daquele tamanho. Seus joelhos se enterraram na poltrona dianteira, os ombros invadindo o meu espaço. Uma lata de sardinha voadora. Se desculpou, me observando pela primeira vez. O reconhecimento iluminou sua expressão ao descansar o braço no apoio, o meu apoio, e sorri. Ei, Melissa, não é? A noiva dos meus primos? Engoli um gemido. Ficar trancada em uma aeronave por quase 1 hora ao lado do irritante Nicolas Cassani, logo depois de descobrir que meu namorado tinha uma namorada, é exatamente do que eu preciso nesse momento, pensei aborrecida. O problema com a vida é que ela não se importa. Não faz diferença se a sua cabeça está totalmente fora do lugar, se o seu mundo foi revirado, reduzido a pedaços ou a pó, se o seu coração está capenga, tentando manter o ritmo das batidas, ou tão quebrado a ponto de nem sequer arriscar.
A vida não está nem aí, simplesmente segue em frente, e se você não tentar acompanhá-la, ela te atropela com tudo. Descobri isso assim que Nicolas Cassani me atirou um sorriso malicioso. Quais as chances de dois conhecidos se sentarem um ao lado do outro em um voo numa cidade com mais de 10 milhões de habitantes? Depende muito do karma de cada um, suspirei. No meu caso, as chances são de 1000%. Pensei que reencontraria Nicholas apenas no casamento de Alicia e Max. Não que eu tivesse pensado nele, ou algo parecido. Só preferia não ter que cruzar com o cara mais idiota que já pisou na face da terra. Nicholas Cassani era primo de um dos meus noivos, dos meus contratantes, quero dizer. Max Cassani estava de casamento marcado com Alicia Moraes de Bragança e Lima, herdeira de metade do planeta, até onde eu sabia. O casamento, mini wedding, já devia ter acontecido, mas tinha sido adiado depois do sequestro de Marcos, o irmão caçula de Max. Na verdade, Marcos Cassani também foram um dos meus noivos por um curto período. É uma história meio longa e meio complexa para explicar agora, envolvendo um noivado de mentira, uma festa caríssima, uma paixão muito real e uma senhora de 60 e poucos anos, gravemente doente. Denis era o melhor amigo de a noiva de Marcos. E certa vez me disse que os Cassani tinham essa coisa de amar intensamente. Era assim com Max e também com Marcos, o que levava a especular se Nicholas Cassani não era adotado, já que trocava de mulher com a mesma frequência que eu tomava banho. Eu soube disso na primeira vez que nossos olhares se encontraram dentro da pequena igreja onde acontecia o ensaio de casamento de Max e Alicia. Nicholas aparecera trançando as pernas, uma mancha de batom decorando o colarinho da camisa e um sorriso cínico pregado na cara. Eu conheci o tipo, homem ciente de sua aparência e poder de sedução, que os utiliza sem restrição sobre qualquer coisa que use calcinha, sempre na esperança de tirá-la, obviamente. Naquele ensaio, ele me admirara, de um jeito tão intenso que tive a impressão de que me vira por dentro. Realmente me vira, de um jeito que ninguém jamais fez antes, me deixando muito irritada. Eu me sentira exposta, vulnerável, assustada. Por mais que tivesse tentado ignorá-lo, eu tentara. Ele simplesmente não parou de me encarar. Nem mesmo quando eu o acompanhei ao fundo da igreja com os outros padrinhos e ele se recostou num pedestal, o cotovelo esbarrando na imagem de um santo que, se eu não tivesse agido depressa, teria se espatifado no chão. Para manter a integridade de Santo Antônio, eu empurrara Nicholas para longe dele. Foi parecido com tentar mover um Monte Everest. Você entra depois de Mari e de Marcos. Eu tinha explicado a ele. Vai ficar posicionado do lado esquerdo. Tem uma marca vermelha no piso. Não deve ser difícil identificar, mesmo no seu estado. Eu normalmente não gosto de receber ordens. Ele correra uma das mãos pelo cabelo negro, me mostrando uma coleção de dentes brancos perfeitos. Mas, por alguma razão, estou me divertindo com você. Não estou aqui para te divertir. Tem certeza? Uma dose de diversão seria mais que bem-vinda esta noite. Sua voz era puro veludo e segundo as intenções. Relanceando a imagem sacra que ele quase derrubara, me perguntei se Santo Antônio ficaria muito chateado caso eu arremessasse em direção ao nariz de Nicholas Cassani. Como ele se atrevia a insinuar aquele tipo de coisa dentro de uma igreja? Você não tem vergonha? Normalmente não. Esfregou o pescoço, lutando para manter o olhar embotado em meu rosto. Vergonha de que, especificamente? Me deixe pensar.
Será que é pelo fato de você aparecer bêbado e atrasar o meu ensaio? Ou será que é por tentar me envolver em um jogo de palavras? Ou ainda por estar em uma igreja pensando nessas coisas? Baixei a voz nessa última parte. Estávamos em um templo sagrado, afinal. Eu tenho um namorado. Um pouco oscilante, ele relanceou o casal mais atrás, antes de se curvar em minha direção e sussurrar. Que bom para você. Esfregou o queixo. Mas você pode ter razão quanto ao fato de eu estar bêbado, porque não sei se estou acompanhando essa conversa. Eu acredito nisso. Você não me parece muito inteligente. Faz mais o tipo de cara que pensa com cobrir a boca antes que a palavra escapasse e eu me condenasse à danação eterna. Infelizmente, Nicholas pareceu adivinhar os rumos que meus pensamentos tomaram e se endireitou, abrindo um sorriso estonteante. Preciso dizer que estou surpreso e um pouco lisonjeado por saber que você está pensando em mim. Cruzou os braços, as mãos desaparecendo nas dobras da camisa ou em determinadas partes de mim. Eu não estou. Tive certeza de que o rubor em minhas bochechas podia ser visto a olho nu da estação espacial. Você que começou com isso. Hein? Se desenhou naquele franzir de sobrancelhas. Então, algo deve ter iluminado seu cérebro embriagado, porque Nicholas riu. Hehehe profundo, quente e contagiante, num peito grande o bastante para amplificá-lo, que me aqueceu por dentro e fez algo muito esquisito vibrar em meu estômago. Que porcaria era aquela? Quando eu mencionei um pouco de diversão, explicou ele, estava pensando que talvez você pudesse encontrar uma bebida. Os padres sempre têm uma garrafa de vinho escondida em algum lugar. Nicholas escrutinou meu rosto, se detendo em minha boca, e nela se demorou muito mais do que a educação permitira. Mas a sua ideia de diversão é bem melhor. Piscou, buscando apoio na parede. Errou a mira e acabou acertando a tigela de água benta sobre um suporte de granito embutido. Quer parar de tentar quebrar a igreja? Olhei feio para ele, realinhando a tigela no centro da pedra. Eu nem sabia que estava tentando quebrar alguma coisa para começo de conversa. Secou a mão na perna da calça. Tomei fôlego, implorando por paciência. Pro fim da fila, ou Deus me ajude. Eu empurrei para trás dos padrinhos, dando por falta de um deles. Cadê o Marcos? Assim que fui procurar o irmão do noivo na sacristia, me deparei com sua cadeira de rodas vazia, um rastro de sangue no piso. A família Cassani ficou desnorteada e tudo o que eu tive tempo de fazer foi respirar fundo algumas vezes e tentar demonstrar uma calma que não sentia, para não apavorá-los ainda mais. A polícia chegou pouco depois e fui uma das primeiras a falar com o investigador, cujo nome já não me lembro mais. Como sempre acontece quando fico nervosa, perdi o controle sobre a língua. Não sei, eu dissera ao policial, retorcendo as pulseiras em meu pulso, com tanta força que minha mão começou a ficar azul. Não sei de motivo algum para alguém fazer uma coisa dessas com o Marcos. Não o conheço muito bem. Ele é só meu noivo. Não sabia que vocês estavam envolvidos. O cara de cabeça raspada subitamente ficou alerta, ao mesmo tempo que ouvi Nicholas gemer, lúcido àquela altura, sentado no banco um pouco mais atrás. Não estamos, me apressei. Eu quis dizer que o Marcos é meu noivo, como o Max também é. É mesmo? O sujeito rabiscou alguma coisa no caderninho de notas. Você se envolveu com os dois irmãos? Como eles reagiram quando souberam disso? Como o Max reagiu? E é por coisas assim que eu detesto perder o controle sobre minhas emoções. Minha língua destrava e as palavras saem a toda velocidade sem qualquer filtro ou polimento, resultando em situações muito
muito constrangedoras. Aquela, porém, foi a primeira vez que corri o risco de acabar na cadeia, se Nicholas não tivesse decidido interferir. A Melissa é a cerimonialista dos meus primos, declarou-se levantando do banco visualmente paciente. Foi isso que ela quis dizer. Ela estava explicando nossos papéis na cerimônia antes de ir procurar o Marcos na sacristia. Qualquer uma aqui pode confirmar. Será que nós podemos seguir para alguma coisa que realmente nos leve ao paradeiro do meu primo? Acrescentou, desamparado e assustado de tal maneira que por um momento bastante louco senti um desejo quase incontrolável de ir até ele e abraçá-lo. Aí veio a notícia de que Marcos havia sido encontrado. Nicholas e a família dispararam porta fora e eu nunca mais os vi, exceto por Max, que me procuraram 3 meses atrás para remarcar o casamento. Agora que Nicholas e eu nos reencontramos naquele avião, pela maneira como seu olhar se apagou, tive certeza de que o horror daquela noite também rondava seus pensamentos. Mas sua tristeza logo foi suplantada por outra coisa. O mundo é realmente uma arruela, não é? Comentou e fez aquilo de novo. Fixou os olhos nos meus com tanta intensidade que minhas bochechas queimaram. As mãos começaram a suar. Os batimentos cardíacos dispararam numa espécie de salto com obstáculos. Essa era a razão pela qual eu não gostava de Nicholas Cassanin. Além do fato de ele ser um sedutor incorrigível e ter assistido de camarote enquanto eu me comportava feito um idiota na frente daquele policial em plena crise, nada em mim funcionava direito perto dele. Se importa de se manter no seu espaço? Bastante irritada comigo mesma, empurrei o braço que descansava no apoio com o cotovelo. Não tinha outro lugar para você nesta aeronave? Um mais espaçoso, de repente? Bem que eu gostaria, comentou o sonhador. Não sobrou nenhuma poltrona com espaço extra, se bem que eu gosto da vista daqui. Me refiro à janela, antes que pense que estou dando em cima de você de novo. Odeio viajar no corredor. Seu sorriso irritantemente largo me fez desejar ter algo mais útil à mão que o folheto informativo de segurança. Um taco de beisebol seria perfeito. Inclinando-se para a janela, ele se escorou no apoio rente à fuselagem e tentou se encaixar no minúsculo vão. Não conseguiu muito espaço para as pernas, porém, e acabou separando os joelhos. Um deles se enterrou em minha coxa. Cruzei as pernas com dificuldade, a atenção toda na aeromoça, que deslizava a mão pelas portas do bagageiro conferindo se estavam travadas, e tentei fazê-lo desaparecer com a força do pensamento. Não era tão fácil, assim tão de perto, seu perfume, uma mistura inebriante de mar, folhas e homem. Embalava minha pele em um abraço. Eu senti, mais do que vi, seu olhar se fixar em meu rosto. Como é possível que eu já tenha te irritado? Perguntou, exasperado. Tudo bem, eu admito que essa situação não é a mais confortável do mundo, mas você é uma mulher alta para os padrões brasileiros. Deve ter 1,70 m. Tenho 1,73 m, respondi de má vontade, sem me virar. Então você sabe que eu não estou fazendo de propósito. Por que eu te irrito tanto, Melissa? Por que você parece tão disposta a me odiar? Eu só tentei um diálogo amistoso, já que nós vamos dividir o mesmo espaço pelos próximos 50 minutos. Não sabia que isso te ofendia. Zombou, se acomodando direito na poltrona, conforme o avião iniciava o taxiamento. Você assim arredia com todo mundo ou só comigo? Eu me preparei para lhe dar uma resposta atravessada e muito arredia, mas ele falou antes. Como é que o seu namorado conseguiu atravessar essa cerca de espinhos? A menção a Fred despertou a raiva que eu tentava sufocar, desde que deixara o café, e fluiu pelas minhas veias feito ácido, corroendo minha razão. Eu me virei para Nicholas.
Tenho certeza que ninguém melhor do que ele para te ajudar nesse assunto, já que o babaca é especialista em pular a cerca. Uma porção de linhas decorou sua testa conforme me estudava com atenção. O problema é que ele parecia enxergar muito além do que eu gostaria que qualquer pessoa visse, que eu mesma enxergasse. Por isso, lutei para manter a guarda e expulsá-lo, mas com as emoções bagunçadas e sua presença, não fui forte o bastante. Nicholas viu tudo. Deitou a cabeça no encosto, incrédulo ao constatar a verdade. O idiota te traiu, ou quase toda a verdade. Em outra ocasião, eu talvez tivesse me controlado e mantido a boca e meus assuntos longe do intrometido Nicholas Cassani. Mas era exigir muito do meu parco com autocontrole naquela noite. O Fred traiu a namorada, expliquei, meu corpo se moldando à poltrona à medida que o avião arrancava. Ao contrário do que eu acreditava, essa não sou eu. O canalha tem uma namorada desde o colegial. Eu nem suspeitei de nada e olha que tinha mais de um motivo. As palavras foram saindo sem controle e Nicholas ouviu, descrente, tudo o que eu havia descoberto, incluída a gravidez, o noivado e o fato de meus amigos acreditarem que ele pretendia me propor casamento. Precisei morder a parte interna da bochecha para frear o falatório. Eu estava a um passo de abrir o berreiro. Caralho! Ele cruzou os braços, seu cotovelo roçou de leve meu antebraço, ocultando as mãos nas axilas, como se forçassem a permanecer ali. O relógio em seu pulso cintilou. Sinto muito. A compaixão em seu tom me atingiu na boca do estômago, e em meu ego destroçado, meu nariz começou a escorrer. Os olhos também vazavam. Saco. Droga de ar-condicionado. Resmunguei, me curvando para apanhar a bolsa sob a poltrona da frente, com certa dificuldade devido à mudança da gravidade na decolagem. Meus dedos esbarraram em todo tipo de coisa, exceto no que eu procurava. Onde estava a porcaria dos lenços? Uma mão larga e bronzeada, de aspecto incrivelmente viril, entrou em meu campo de visão embaçado. Deixe que eu pego para você, ele ofereceu, em tom baixo e gentil. Devagar, Nicholas puxou a bolsa pela alça, parecendo surpreso assim que sentiu o peso, e ficou ainda mais atônito ao remexer meus pertences e encontrar um pequeno rolo de fita adesiva dupla face, uma caixinha com próteses dentárias e um envelope cheio de zíperes em diversas cores. Qual é? Que tipo de produtora despreparada ele pensava que eu era? Por fim, encontrou os lenços e me estendeu a caixinha. Obrigada. Puxei um deles, esfregando-o no nariz de maneira nada elegante. Saber que ele me manipulou, me fez sua amante sem que suspeitasse, é a pior parte. Ele me usou duplamente. Eu nunca mais vou me envolver com homem nenhum. Com um movimento tão rápido que meu cérebro mal registrou, ele devolveu minha bolsa ao vão da poltrona. Seu cotovelo esbarrou em meu joelho, enviando uma descarga elétrica para o centro dos meus ossos. Ao se endireitar, percrustou meu rosto, os olhos cintilando com uma emoção que só podia ser interpretada como incredulidade, antes de se concentrar na telinha à sua frente. Deve gostar desse cara pra cacete, comentou desinteressado. Se vai permitir que ele estrague tudo para você desse jeito, não devia dar tanto poder a ele, nem a ninguém. É burrice. Não fui capaz de fazer muito além de contemplar seu belo perfil, surpreso ao notar que ele não tinha dito aquilo para interromper a choradeira. Naquele apertar de mandíbula e unir de sobrancelhas, percebi que ele desprezava Fred, quase tanto quanto eu, e isso mexeu um pouco comigo. Não era para você tomar partido e ficar do lado dele? Puxei outro lenço, assoando o nariz.
Vocês dois são homens e os homens se protegem. Não importa o tamanho da canalice, vocês sempre passam pano para os outros. Meu comentário serviu para expulsar a compaixão de sua expressão. Ao menos uma notícia boa. Bom, mais ou menos. O esgar de canto de boca me alertou que eu o tinha ofendido gravemente. Uma emoção feroz e indignação misturada a algo ainda mais violento escureceu as íris, que assim, de perto, não eram completamente azuis, mas salpicadas de dourado, muito semelhante às contas lápis lazulis em meu pulso. Seus lábios chegaram a formar uma sílaba, mas a comissária se debruçou nos encostos dianteiros. Tudo bem por aqui? Perguntou, relanceando meu rosto molhado antes de sorrir para Nicholas. Sua namorada precisa de alguma coisa? Ela não é minha namorada, ele respondeu de pronto, mas um pouco de água talvez ajude. A comissária se iluminou feito uma árvore de Natal. É claro, volto num instantinho. Ela abriu um sorriso pintado de vermelho sangue, que ficava ainda mais lindo graças ao rico tom amendoado de sua pele, e saiu requebrando os quadris, que Nicholas não chegou a ver, ocupado demais em me olhar fixamente de cara feia. Ou tão feio quanto alguém com a compleição de Nicholas era capaz. Enfim, não me coloque no mesmo pacote que esse cara, trincou a mandíbula. Existe uma enorme diferença entre mim e ele. Tanto eu quanto as mulheres com quem me envolvo sabemos exatamente o que queremos, onde estamos nos metendo, o que podemos esperar e o que não adianta desejar porque não vai acontecer. Então, basicamente é só sexo com zero envolvimento emocional. Pensei alto. Sua vida deve ser meio confusa, se o seu pau é quem governa. De vez em quando, se alguém tenta burlar as regras, o que importa é que ninguém embarca no escuro. Ele investigou meus traços, se demorando em meus olhos molhados, e ninguém chora no final. Um pouco envergonhada, me concentrei em dobrar o lenço até reduzi-lo a um triângulo fofo. Mas prosseguiu, estendendo o braço no apoio e colocando ao meu de propósito. Fico mais tranquila ao saber que você voltou a pensar em certos aspectos da minha anatomia. Parece que, apesar do coração partido, sua mente funciona perfeitamente. Se não houvesse outras 80 pessoas na aeronave, eu teria escancarado a porta de emergência e empurrado Nicholas para fora em plena decolagem. Empinei o queixo. Você é um idiota, sabia? Devo ser. Bateu o joelho na fuselagem ao tentar se mexer, já que, por um momento, pensei que poderia te consolar de alguma maneira. Pois não pode. Nem sei por que estou falando com você sobre essas coisas, só que eu saiba, eu estava nervosa. Além do limite, e Nicholas tinha aquela estranha habilidade de embaralhar minhas ideias. Eu não me relaciono com gente igual a você, que se acha o dono do mundo. Espero que todos te amem, se sintam gratos por receber sua atenção. Não quero que você fale comigo, que seja gentil ou faça qualquer coisa por mim. Minhas palavras duras surtiram efeito. Nicholas se enrijeceu de alto e baixo, e qualquer traço de civilidade desapareceu das íris azuladas, revelando mágoa? Ah, saco! Eu não quis dizer aquilo, nem mesmo para Nicholas, cujo coração imaginava ser um cubo mágico de impossível solução. Só estava ferida demais e acabei descontando a primeira pessoa que se aproximara. De todas as pessoas do mundo, por que justo ele ocupou a poltrona ao lado da minha naquele voo? Por que tinha que ser ele em meu momento mais frágil? Não era para ofendê-lo. Não queria ser tão grosseira. As coisas que ele involuntariamente despertava dentro de mim me tiravam dos eixos. Tentei me desculpar pelo ataque injustificado, mas ele se antecipou. Agora entendo por que você foi enganado durante todo esse tempo.
Sua voz não tinha qualquer inflexão. Se é através desse filtro distorcido que você enxerga as pessoas, o que me surpreende é o cara ter ficado por perto por tanto tempo. Foi a minha vez de ficar ofendida. Antes que eu pudesse rebatê-lo, a comissária retornou. Aqui está, querida. Enfiou um copo debaixo do meu nariz. Obrigada, murmurei, aceitando a bebida. Por nada. E esse eu trouxe especialmente para você. Entregou a Nicholas um copo de uísque envolto num guardanapo dobrado em um triângulo. Foi muita gentileza. Ele abriu um sorriso que deixou a moça meio abobalhada. Obrigado. Sarah roçou a unha vermelha na plaquinha dourada sobre o seio esquerdo. Me chame se precisar de alguma coisa. Anuindo, Nicholas abaixou a mesinha presa no assento e encaixou o copo ali. O guardanapo se desenrolou, revelando a bonita caligrafia de Sarah e o número de seu telefone. Ah, que ótimo! Minha vida amorosa naufragava enquanto a de Nicholas era regada a uísque gratuito e oferta de sexo sem que ele nem se esforçasse. Era muito, muito injusto. Irritada e sem conseguir pensar em nada inteligente, além de bufar ou resmungar, sustentei o olhar na TV, decidida a ignorá-lo pelo restante do percurso. Entretanto, eu não devia ter me dado trabalho. Nicholas passou os 40 minutos seguintes com um olhar perdido na janela, embora a noite não permitisse admirar a paisagem. Ainda assim, foi perturbador, pois alguma parte dele sempre tocava alguma parte minha. O joelho batia no meu, o cotovelo roçava em meu antebraço, os bíceps grudavam em meu ombro. Sua mão acidentalmente cobriu a minha uma vez, mas ele a puxou depressa, como se tivesse tocado em algo viscoso. Eu queria poder dizer que fiz o mesmo, mas a verdade é que nem reagi. Experimentava uma sensação confusa, meio parecida com uma fanfarra sem maestro, cada instrumento vibrando em um tom, uma música diferente. Tudo o que eu sabia era que tinha que impor a maior distância possível entre mim e Nicholas Cassani, se quisesse ouvir meus próprios pensamentos. E pelo jeito como ele me dava as costas, eu havia acabado de garantir isso. Ou, ao menos, foi o que pensei.